Olá, pessoal! O Ser Empreendedor vai falar hoje sobre artes plásticas, porque o sistema de informações e indicadores culturais apontam que no setor da cultura, que também abrange a arte plástica, nós temos 5,9 pessoas ocupadas tivemos em 2024, que foi o maior patamar da série histórica desde 2014. São pessoas também que abrem as suas empresas. Olha só, o IBGE disse que nós tivemos aí atividades econômicas analisadas nesse segmento que passou de 8% a 8,6%. Ainda são pequenos avanços, mas nesse universo empreendedor, o nosso programa encontrou o escultor o Samuel Samuel, Antero. que ele, inclusive, abriu uma empresa voltada justamente a esse trabalho. Mas antes da gente falar da sua empresa, Samuel, Hum. vamos falar inicialmente como surge o Samuel escultor. Porque a gente já teve uma prévia conversa, gente, parece que isso é coisa de criança, é isso mesmo? Eu continuo fazendo as coisas que eu fazia como criança, né? Então, como eu nasci já com essa inclinação, que é o talento, né? Tive também muito incentivo ali dos meus pais, desde sempre, ali envolvido com desenho. Um ponto muito interessante foi uma professora da escola, Escola da privada escola ou pública? pública, Pública. a Audrey e a Adriana, e teve o Rory também com participação, foram 3 professores, então ali eu aprendi desenho, aprendi técnica de cerâmica, algumas coisas assim. Depois desse período surgiu um projeto, que era um projeto de montar presépios, e aí eu entrei como voluntário e dedicamos um tempo incrível ali naquela produção de presépio. Voluntariamente ainda. Voluntariamente, Você trabalhando. Eu tinha quantos estudava anos, de mais ou manhã, menos? 16, 15 para 16 anos. Tá. Então, assim, estudava de manhã, à tarde montava o presépio e aí ficava tarde e noite na escola e depois só ia dormir em casa. E Então, naquele momento para você, já era um trabalho ou era um hobby, era um aprendizado? Naquela época, como você encarava essa experiência? aprendizado e oportunidade. Né? Acho que seria essa declaração, assim, que eu sempre observei a oportunidade. Então, nunca foi assim, vou ali para ganhar dinheiro. Não, eu quero fazer isso porque isso é legal, isso vai servir alguém. Vai servir Sim, para algum propósito maior. Então, a dedicação foi nisso. E foi a partir dessa dedicação que surgiu a oportunidade do trabalho. Que sim. aí no próximo ano surgiu um projeto, que era Espaço Mundo da Arte, onde a Audrey, a Adriana e o Rory foram convidados pela administração pública para montar um espaço para a gente fazer presépios e também fazer ilustrações para OBS, essas coisinhas, panfletos, né? Sim, Então surgiu o primeiro trabalho a partir daí. Né? tá. Nesse propósito, nesse primeiro trabalho, você até então já se viu como empreendedor ou ainda não? Naquele momento ainda era muito mais o artista, muito mais o escultor. Então, nesse momento, eu optei pelo desejo, porque eu tinha oportunidade. Meu pai era construtor. Eu tinha oportunidade de trabalhar com ele e ganhar mais financeiramente. Que a construção civil É, sempre o mercado sempre. Eu aprendi pujante. a construção, inclusive eu tenho esse conhecimento. Mas entre a construção civil e ganhar menos e fazer aquilo que eu amo, eu optei pela segunda opção. Sim. Então eu passei a ganhar realmente, era um salário mínimo para a gente fazer ali, e ali eu vi uma oportunidade de crescimento. A gente está aqui ao fundo, inclusive, depois vocês vão ver detalhadamente, algumas das obras realizadas pelo Samuel, na verdade, vendidas, né, como negócio. Encomendadas. Em que momento que você, então, se depara com o Samuel, escultor, que tem uma técnica específica de trabalho que depois se reflete nesse Sim, material? foi dentro desse mesmo projeto. Chegou em Paulínia um escultor chamado Paulo César Tadeu. Paulo César Tadeu Gula. Ele chegou a me apresentar, a Secretaria de Cultura me apresentou para ele, porque eu já tinha essa inclinação para o tridimensional, não era muito no desenho. Então me apresentaram para ele e ele abriu o portfólio. Aí foi que isso aqui é o que eu quero, eu Mas ele quero falou, aprender isso, né? posso Foi isso. aprender com você? Foi isso? É, e ele estava, na verdade, recrutando pessoas para fazer uma obra, então tinha um objetivo já. Sim, Então ele precisava de jovens aprendizes para treinar. Aí eu entrei, o que eu fiz? Convidei um monte de amigos. Então, no final assim dessa obra, esses meus amigos se tornaram escultores desse mesmo projeto e eu me tornei líder desse projeto. sim. Então, foram 2 anos e meio ali aprendendo, sem ganhar recurso nenhum, Aqui porque na nossa região mesmo ou em você teve que Paulínia, sair daqui? em Ah, em Paulínia, Paulínia. em Paulínia. Certo. Então, assim, quando saiu o projeto, eu completei 18 anos, que ainda era pela Guarda Mirim, meu contrato. Terminou de 18 anos, ficamos sem nada. Então, foi do 18 até o 19 para quase 20 anos ali, foi quando surgiu a obra do painel. Então, nesse Sim. período, foi o período de aprendizado com o Tadeu. Depois disso, ele me colocou para liderar.
não sabia liderar. Então, fui aprendendo liderando. Bem jovem, né? Um líder Isso. jovem. Com 22 anos terminamos a obra. Então, a Sim. obra é um painel de 90 metros por 9 de altura, esculpido em pedra, em Sim. mármore. Todos feitos por jovens aqui de Paulínia. Sim. Desses jovens, são poucos que continuaram na arte. E quando terminou esse painel, aí sim nasceu o Samuel Empreendedor. Como nasce, então, esse Samuel Empreendedor? A partir de um planejamento, enquanto você realizava essa obra, ou não? Acabou o projeto, terminou o contrato, e agora o que eu vou fazer? Vou empreender. Como foi essa E história? agora o que eu vou fazer? Foi pela necessidade. Terminou o projeto, o Instituto Tadeu acabou a obra, não tinha mais novas obras para renovar, e aí eu me vi o famoso desempregado. Sim. Né? Então, chegando em casa, falei, agora, o que eu vou fazer? O primeiro passo, separei o portfólio. O portfólio de coisas que eu tinha feito, falei, eu preciso mostrar para as pessoas. Só que naquela época ainda não tinha recurso, nem para imprimir as coisas. Né? Aí eu fui pedindo para algumas pessoas patrocínio para imprimir o primeiro portfólio, fiz uma plotagem de 1000 cópias. Eu e minha esposa saímos no carro de porta em porta, entregando e tentando pegar trabalho. Aí eu consegui pegar um trabalho de buffet infantil. Aí falei, isso aqui dá negócio, dá dinheiro, dá recurso. Então fazia um trabalho aqui, fazia outro ali, foi de trabalho em trabalho crescendo. E paralelamente estudando empreendedorismo, estudando vendas, negócios. Até então você não entendia dessa parte Nem de administrativa? empresa, nada. Então, assim. No começo, mas aí quando foi esse passo a passo de porta em porta, que você falou, não, eu preciso ter um CNPJ, eu preciso cumprir algumas coisas, como Eu foi tinha isso? aberto um CNPJ já em 2006, Tá. antes dessa data. Mas era... Assim, abri um CNPJ, o que eu faço com isso? Não sei. Não sei, tá lá, tá aberto. Tá lá. Eu só sei que depois me acumulou um monte de dívida por não saber. Isso, porque as pessoas... Isso acontece muitas vezes, a gente conversa até aqui, as pessoas abrem o CNPJ, às vezes para prestar um serviço como pessoa jurídica em um determinado evento, um determinado serviço, como se diz, ele é ali particular, mas acaba esse serviço, a pessoa não fecha a empresa. Sim, não, aí você tá vai devendo acumulando, você porque está você não devendo entregou pro governo. declarações. E aí assim, você foi correr atrás de tudo isso. Aí quando foi em 2021 eu resolvi esses problemas todos. 2011 eu resolvi essas pendências. Tá. E peguei uma obra grande, que foi o Portal de Paulínia, que foi uma alavancagem. Até então não tinha nem onde trabalhar. Tá? Tem um momento que eu peguei obra que eu tive que fazer na calçada, porque não tinha um piso reto. Então, assim, minha primeira oficina foi uma garagem fechada de lona. Assim que eu comecei a realidade. Aqui é seu ateliê hoje. Aqui é meu ateliê. Digamos que é a terceira oficina. Tá. Aí essa primeira que eu fui na casa do meu pai, fechado de lona, eu lembro que era inclinado, chuva no pé, fiz a primeira exposição. Então foi assim que nasceu. Aí depois daquilo, peguei uma obra, eu tinha comprado um terreno, fizemos primeiro cobertura, só cobertura, piso, e fomos fazer os trabalhos lá dentro. Então, foi assim as alavancagens, né? Montei o portal de Paulínia. Aí já foi uma coisa que deu E logo depois tem que correr de novo. Sim. E aí o cinema entrou logo depois. O cinema na minha vida entrou logo depois do Portal de Paulínia. O que você já fez para o cinema? Meu Deus. Dentro da área da arte, eu passei por todos os departamentos. Só que assim, a questão interessante é, para entrar, você precisa pagar um preço. Tá. Então, o professor, o que precisa fazer? Está precisando de artista plástica? Ele falou, não, está precisando de ajudante. Então eu entrei de ajudante. Eu tinha terminado um portal de Paulínia e tal. Que era algo super... Uau! Fui varrer estúdio. Não fui varrer estúdio porque eu precisava me conectar com pessoas. Esse é um ponto específico. Ah, você falou, não, eu quero me conectar com pessoas desse segmento, só que não estão precisando de escultor. Eu tenho mas uma outra porta. Mas estão precisando. Ah, olha. Então eu entrei ali e me conectei com pessoas. Inclusive a cenógrafa, que é uma pessoa que é a minha madrinha dentro do cinema ali, que me ensinou muitas coisas dentro da cenografia, que é a Emília, foi sendo ajudante ali, que eu conheci ela, conectamos, fizemos muitos trabalhos, inclusive em 2023 agora. Mas tem uma aí ela do não Chico sabia Buarque. no início que você era escultor, então. Então, aí na conexão, falou aqui o portfólio. Uau! Vamos aqui, vai pintura arte. Então, no mesmo filme, eu entrei como ajudante, foi uma semana varrendo estúdio. Aí daqui a pouco eu já era pintor de arte, aí já era aderecista, aí já mudou para cenotécnico, aí já mudou para assistente de cenografia, daqui a pouco para cenógrafo, aí já estava com equipe, já estava com cenotécnico, marcenaria. Então, assim, foram 8 anos dentro do cinema. Seu trabalho mais recente no cinema, qual foi? Foi a turnê do Chico Buarque. Certo. Em 2022, 2023, fizemos 9 meses de viagens aí para o Brasil todo.
né? Foi montando cenários dentro do palco, junto com a Emília, que é lá do passado lá, e a Daniela Thomas, que foi a cenógrafa, que fez a direção de arte dela. E meu trabalho era fazer as montagens e acompanhar a turnê durante esse período todo. Quando a gente fala num negócio voltado para as artes, ele tem vários momentos de altos e baixos, Sim, como você está. sim. Como você consegue se planejar dentro desse segmento que ele tem essa peculiaridade? Não Uhum. é algo que você fala, ó, todo mês eu tenho que fazer uma ou duas esculturas para manter um faturamento X, para manter um teto Y tal. Como que você consegue se planejar do ponto de vista do negócio? Do negócio. Existe a questão da conexão com a pessoa. Por exemplo, meu trabalho é muito diversificado. Então, eu utilizo plataformas digitais para poder fazer os anúncios, fazer a divulgação. Tenho boca a boca dos clientes satisfeitos atualmente, né, que é bastante, assim, um indica para o outro, indica para o outro. E tem a revenda. Então, geralmente, quando eu entrego uma obra, já estou fechando outra obra com o mesmo cliente, que outra obra, igual com a Renata lá, ela veio procurar um Buda. Aí eu falei, eu faço. Ela não acreditou que existia essa pessoa. Eu falei, eu Ah, quero é te verdade, conhecer. gente. Inclusive, olha aqui, nós estamos conversando com o Samuel justamente porque a Renata, que a gente já fez um programa com ela, falou: olha, quem fez essa obra aqui foi o Samuel e o indicou para que ele contasse a sua história para nós. Que ela mandou uma mensagem, eu queria fazer um Buda, tal, de 2 metros de altura, para ficar lá no tal, na parede. Era o projeto ainda, Sim, arquitetônico, né? Falei, eu faço. Aí ela, tá, você tem um lugar pra gente poder se encontrar? Eu falei, pode vir aqui. Eu queria ver se essa pessoa existia. sim. E aí nós fechamos o Buda. E Quando ficou estava entregando magnífico, o né? Buda, fechamos o painel da frente, da fachada dela, Sim, que também foi uma coisa que eu queria fazer já há muito tempo, que é o painel esculpido, e ali ele é cobogó e tudo mais, tem a engenharia, a arquitetura, tudo ali incluído ali para ter aquela estética. Aí depois virou plaquinha, aí pronto, aí aí virou um pintura do monte de coisa, banheiro, aí virou assim outras vai. coisas. Mas então, como você consegue? Aí você pensa o seguinte: uma época que você estava, você acabou de falar que teve essa turnê do Chico. Uhum, Nesse período, você não pega pegava. outra atividade ou pega? E como você Geralmente eu tenho 4, 5 trabalhos ao mesmo tempo. tá? Então aí eu tenho a gestão de cronograma. Eu tenho o cronograma do que eu vou entregar, qual dia. Igual hoje eu reservei o dia para hoje aqui, mas à tarde eu tenho que fazer uma visita, tenho que fazer uma... Então, 4, 5 trabalhos ao mesmo tempo. Por exemplo, turnê Hum, do Chico, a gente viajava uma semana, ficava 15 dias. Nesses 15 dias eu estava produzindo inclusive aqui, ó, que é o Jardim da Bíblia do Rodrigo Silva, lá, o Museu do MAB. tá. Então, nos intervalos eu estava produzindo o museu. Aí na oficina geralmente tem uma outra peça, igual que tem uma peça ali, tem peça aqui, tem peça ali, então eu tenho um Você faz cronograma. tudo isso sozinho ou você tem uma pessoa que te ajuda hoje? Tem uma pessoa só para transporte bruto, eu não tive A- um aprendiz não falar é um assim, aprendiz passar, para passar. ainda não, estou Tá. procurando, aliás, Ah, eu preciso entendi. passar isso. E aí, quando você pensa em trazer a sua obra para cá, você traz, produz aqui, depois você leva e termina no local. Chegou algum momento, por exemplo, que você falou, olha, estava produzindo, né, o O do jardim, MAB eu o do tive que fazer MAB. lá, Você teve que fazer tive lá. que fazer Então, lá. tudo depende também Depende do quê? do quê? Do Ah, que, como. O meu trabalho se dá o seguinte, eu converso com a pessoa, por isso que você vê que são muito diversos, diversificados. Porque não é uma coisa que eu quero impor o meu estilo para a pessoa. Então eu tenho a leitura, a pessoa fala, eu gostaria de algo assim, que remetesse a isso, e aí eu vou entrevistando aquele feeling da conversa, e aí nasce a ideia, da ideia nasce um projeto, do projeto vai ser quantificado para chegar ao valor final da peça. sim, Então, geralmente, o final da obra é o final da conexão minha com a pessoa. Então, não tem uma coisa que às vezes eu vejo muitos artistas que querem impor o seu estilo, né? Eu tenho o meu estilo, só que o meu sim, estilo ali, ele está muito conectado. E aí o final é que é interessante, né? Da conexão com a pessoa. sim. A gente está aqui, inclusive, no ateliê. Daqui a pouco vocês vão ver. Aquele primeiro, aquela primeira escultura é o quê? Que as pessoas vão ver que ela ainda está Aqui numa está no fase bem esqueleto. no Ele vai esqueleto. virar um Poseidon. Poseidon. Ele vai ter um projetor na cabeça, então vai Tá. sair uma projeção no teto que vai parecer como se a pessoa estivesse no fundo do mar. Ele vai Sim, ficar numa área de aquários. sim. Então, são aquários de peixes real E ali. aí você tem que pensar também, inclusive, no material que Aí, você vai usar para tudo isso. sim, aí tem a estrutura, a ferragem, que a gente entra na construção, né? Que é o conhecimento lá Do seu pai. atrás. Eu trabalho com concreto armado. Desenvolvi uma massa para o concreto ficar um pouco mais leve, né? Então eu acrescento EPS na massa para poder ficar mais leve.
Aí vem a parte dos canduítes, caixinhas, técnica de Sim, construção, e depois vem a estética e chega na arte. Então a arte é o sim. finalzinho só ali da cereja. E também tem que pensar na logística, transporte, instalação, tudo. Temos, inclusive, também, gente, porquinhos de um time de futebol brasileiro. Conta Isso, o também esse javali. pedido ali. Então, esse pedido, eu fui fazer as pedras na casa de um cliente ali em Dayatuba. Então, eu faço as texturas de pedras esculpidas direto na parede. Terminando ali, ele conversando e tal, aí ele viu as esculturas. Cara, você não faria o javali do Palmeiras? Eu falei, cara, faço, né? Eu nem gosto de futebol, mas eu faço. Ah, Aí surgiu essa encomenda já entregando uma outra obra. tá. E esses pequenininhos que estão um pouquinho aí atrás de Deixa eu você, o que pegar. que Posso é? pegar? Ah, depois você Não, tá pega para bom. mostrar pra gente, Tá. peraí. São lâmpadas do tempo de Cristo. Sim, Ela é uma encomenda do Rodrigo Silva. E a lâmpada ela é funcional, de cerâmica. Então você vai colocar um pavio, põe o azeite, é como funcionava no tempo de Cristo. tá. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Ah, entendi. E Então isso aqui aqui você é coloca o o quê? pavio. Vai ser uma amostra, alguma coisa Não, isso assim? aqui vai para uma loja interna do museu. Para uma loja Agora eu vou interna. fornecer em escala Em para venda. escala também. E como você consegue dar conta de tudo isso? Muita organização, Organização. cronograma, Tá. cronograma afinado, inclusive alinhado com o cliente. Sim. Tal dia eu vou fazer a instalação, no dia 23 eu vou fazer uma reforma lá no Jardim da Bíblia, só que aí no dia 24 eu estarei lá em Santo Antônio da Posse, que eu tenho um restaurante Santo Antônio lá. Então, cada dia porque eu faço uma coisa aqui, enquanto seca esse, eu vou fazer a outra e volta para cá. Ah, tem essa questão também, por exemplo, no período que está muito seco ou no período que está chovendo muito, isso influencia também? Influencia. Aí tem a opção chuva. A opção chuva, por exemplo, nesse período de fevereiro e março, como que Opção você chuva. conseguiu lidar com isso? Eu tinha uma obra lá em Bom Jesus dos Perdões. É no tempo. Eu fiz mais de 700 metros de parede de pedra. Não dava para trabalhar. Sim. Só que aí, paralelo aqui, eu tinha uma sereia para fazer. Então, eu fiz a sereia, entreguei a sereia. Mas aí você tem que negociar prazos também quando Sim, acontece sim. isso. Aí sempre já falo, ó, a opção chuva vai dar esse tempo aqui, a gente tem um período. Sim, Geralmente de 90 dias. Aquele trabalho, na verdade, durou 6 meses de sim. Bom Jesus. Agora a gente está falando num programa de empreendedorismo, Aham, não num programa de arte e cultura. E sim. tem uma pergunta que é importantíssima. Você até disse no começo, vários colegas meus foram fazer outras coisas, porque até quando a gente fala em artes, as pessoas falam o quanto é difícil, eu disse no início, né? Sim. Um mercado que não cresce tanto quanto outros nichos. Como é possível sobreviver do ponto de vista econômico? Olha, quanto hoje você pode dizer que tem um ganho mensal, semestral, anual? Como que é esse fechamento de caixa? Olha, com arte, no jeito que eu faço, eu tenho um bom caixa de movimento, eu não tenho o que reclamar. Né? Apesar por ter vários clientes, hoje tenho vários clientes, mas lá atrás não era tão bom. Então a gente tem que sobreviver um período até conseguir fechar vários clientes ao mesmo tempo. Fluxo de caixa, organização financeira. Né? Às vezes eu falho muito, porque eu sou artista, então às vezes é muito na emoção. Né? Então, organização financeira, comprar à vista, né? Você tem que ter uma gestão de estoque, matéria-prima, logística. Então, tudo tem que ser pensado. Sim, Vou fazer uma entrega, eu tenho um transporte. Então, às vezes, o transporte ali eu tenho que fazer um cálculo antes, eu tenho planilhas. Então, por trás da arte tem planilhas, tenho planejamento, eu tenho quanto custa cada material, quanto eu uso para cada coisa. sim. Desde que você abriu, por exemplo, o seu CNPJ, já teve um tempo que você colocou na planilha e você falou: eu preciso dobrar esse teto Sim, e o que eu preciso fazer para alcançar esse objetivo? Você já se lançou? sim, racionalmente. Sim, Aí eu coloquei a lista do que eu fazia. Isso aqui, trabalhos que eu faço. Todos eles. Trabalhos que eu gosto de fazer, trabalho que eu gosto menos, trabalho que eu não gosto. Qual desses me dão mais recursos? Então eu vou comparando um com o outro. Comparando ele, eu cheguei à conclusão de que as estátuas, as pedras, as produções que eu faço hoje, elas me dão mais recurso do que outros trabalhos que eu fazia. Então eu vou atacar nessa área. tá. Então eu crio um plano, a partir desse plano entra o marketing, para poder fazer divulgações. Que é você mesmo quem faz ou Eu não? mesmo. Você mesmo. Eu sou um eu-empresário. Eu empresário. Tá certo. Então, assim, nessa questão racional, o que eu vou fazer?
Beleza, cheguei ao ponto do que é legal. Agora, como eu vou oferecer isso? Então, você tem que empacotar isso para que o cliente entenda. Não é o que eu falo que a pessoa vai entender. Então, a pessoa tem que entender. Qual é a necessidade do mercado? Será que o que eu estou oferecendo o mercado está precisando? Então, o mercado da construção está em crescimento. Então, eu tenho que criar estratégia para unir a minha arte com a funcionalidade e atender a demanda. Então, existe esse triângulo. Então, você sempre tem que estar antenado também com as questões de mercado para chegar até esse cliente. Por exemplo, eu tenho na mão a cenografia, o conhecimento de cenografia. Então, a gente consegue imitar materiais. Aí eu olho que o mercado de pedras, a pessoa que fechar uma casa inteira de pedra, é altíssimo o custo. Correto. Eu desenvolvi pedras que eu consigo atender esteticamente da mesma forma que é natural. Só que aí você não tem logística, não tem instalação, você não tem um monte de coisa que cai o custo e a pessoa consegue ter o resultado. Então, agora, por exemplo, eu desenvolvi, está até ali, depois eu te mostro, que é uma para a questão acústica e termo. Porque eu tenho uma cliente que tinha um problema de steel frame, a casa de steel frame está aquecendo demais. Aí eu desenvolvi essa massa, que ela é leve, você aplica na parede, e aí você tem, por fora o sol bate ali, aquece esse lado da pedra, mas ela não transmite. Aí como já o steel frame já tem isolamento, então isso refresca. Então, sempre antenado com o mercado. Tem que criar coisas. E tem, independente do artista, vale a pena ser empreendedor? Vale. Não troco isso de jeito nenhum. Apesar que, assim, é aquele frio na barriga, né? Aí eu falo assim, e se der errado? Você tem muita possibilidade de dar certo. Então, o que acontece? Se apega no que vai dar certo. Vai dar certo. Ah, não deu agora, então você tem que mudar a estratégia. Não é que o mercado é ruim, você tem que mudar a estratégia, você tem que mudar a forma. Porque às vezes o que você comunica não é o que as pessoas entendem. Então, comunicação, você tem que estudar gestão emocional, você tem que tratar de você. Porque as empresas, elas não quebram. Quem quebra é o empresário. Quebrou emocionalmente. Então, se acontecer um problema, a pessoa se abalou emocionalmente, logo isso vai refletir no seu negócio. E tudo vai arrastar. Agora, quando você está blindado, eu falo da espiritualidade. Então, eu me apego muito à espiritualidade para poder suportar. Porque às vezes imagina, você está ali, chega um boleto gigantesco, você tem que pagar fornecedor, tem que pagar um monte de coisa, cobrança, e você tem que entrar no ateliê e ser criativo. Então, eu acho que trabalhar com arte acaba sendo 2 vezes pior, assim, de questão porque você um trabalho que você monta uma máquina e você dirige, é uma coisa. Uma coisa que você tem que ser inspirado, só que atrás você sabe que o mundo está acabando. Então, bem diferente, né? É bem diferente. Então, a gestão emocional é muito importante. O peso é 2 vezes maior. É diferente. Então, muitas vezes eu mesmo não conseguia, cheguei aqui no ateliê e falar, hoje eu consigo limpar um banheiro. Não dá para criar, então eu vou limpar um banheiro, vou organizar, daqui a pouco regulou, vou fazer. São técnicas também, né? E meios que cada um vai encontrando para conseguir aí se evoluir no negócio. Sim. De toda forma, Samuel, muito obrigada. Vocês vão ver aí mais um pouquinho das artes e do material do Samuel. E a gente volta já já. Lembrando que agora você também vai ficar com as dicas de livros sobre empreendedorismo que a gente traz aqui em cada episódio. Até daqui a pouco. As dicas começam pelo livro O Caminho do Artista. Desperte o seu potencial criativo e rompa seus bloqueios, que reúne uma série de exercícios, reflexões e ferramentas para ajudar você a despertar a sua criatividade, recuperar a autoconfiança e se livrar dos bloqueios criativos. Escrito por Júlia Cameron e traduzido por Leira Couceiro, da editora Sextante, a obra traz técnicas organizadas num programa de 12 semanas com o propósito de guiar o leitor por uma viagem de autodescoberta, ajudando a enfrentar os seus medos, crenças e inseguranças, os maiores obstáculos para quem deseja expressar qualquer forma de arte e abandonar as desculpas para transformar ideias em realidade. O encontro do empreendedorismo e da arte. Além de mostrar as obras e apresentar o processo criativo do artista, o livro traz também a trajetória inspiradora de um empreendedor que não tem medo de inovar. Ao longo das páginas, o leitor é conduzido em uma viagem que começa na infância do artista e na inspiração recebida pela família e continua ao longo das outras fases da vida,
culminando em uma carreira de sucesso na indústria automobilística e, mais recente, no mundo da arte. Empreendedorismo na base da pirâmide. A obra alinha a técnica de Marco Gorini e as bases de Fernando Dolabella na metodologia da solução para parcerias ganha-ganha entre microempreendedores e grandes corporações, narrando um processo intraempreendedor cujos resultados geram transformações de duas dimensões. O chamado BDP, que é a base da pirâmide, assim como é citado no livro, também apresenta a percepção de que a motivação das pessoas de alto nível não é o dinheiro, mas o desafio. De volta com o segundo bloco do Ser Empreendedor, a gente continua falando sobre empreender com artes. Até porque nas artes plásticas envolve transformar a criatividade em negócio através de múltiplos canais. Venda de obras autorais, encomendas personalizadas, produtos de arte, cursos, workshops e muito mais. O mercado cresceu em 2023, 21% e movimentou 2,9 bilhões de reais. E é por isso que a gente conversa agora com a Patrícia Fer, que vai mostrar como ela também une essa paixão pela arte com como fazer renda. Patrícia, antes da gente falar especificamente sobre a arte, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, porque a produção me contou que você vem do mundo corporativo. Eu queria que você explicasse como você transformou, então, esse hobby em profissão, em modo de vida. Como foi possível essa transição? Claro. Eu comecei a minha carreira, eu sempre amei as artes, mas eu comecei a minha carreira indo para o mundo corporativo porque eu sentia que era o que a gente tinha que fazer, sabe? Aquele sentimento de, a gente cresce, então a gente tem que começar, tem que fazer, trabalhar em empresa. O mundo adulto exige isso. Sim. Então eu fui primeiro para a área de administração de empresas, tanto que é a minha primeira formação. E eu comecei a trabalhar com importação, passei vários anos trabalhando com isso, mas eu sentia que não era o que eu queria fazer para o resto da vida. Faltava alguma coisa. Sim, exatamente. Eu amava muito artes, então eu ia muito a museus, eu ainda vou muito a museus, mas era aquele momento de lazer. E eu sempre que voltava de algum museu, eu ficava, nossa, queria tanto ser artista, nossa, queria tanto trabalhar com isso. Até que não deu mais para fingir que... Mas teve um acontecimento específico que você falou, essa é a hora, ou você foi aos poucos fazendo essa transição, planejando, olha, eu vou viver de arte, como foi esse processo? Tá. Teve alguns movimentos de saúde mental, então, por exemplo, próximo ao burnout, aquele momento de ansiedades, de estar no mundo corporativo, mas não foi nenhum um evento específico, que falei, nossa, chega, não foi. Então foi um momento de transição. Eu comecei a salvar e guardar dinheiro para poder fazer uma outra faculdade, porque eu queria ter a formação de artista plástica para aprender técnicas, para aprender coisas diferentes, apesar de já pintar em casa. Até então era tudo dom, instintivo. Sim. Tá. Mas eu senti a vontade de me dedicar academicamente também. Eu gosto muito de estudar, então eu queria essa parte também. Então eu comecei a juntar um pouco de dinheiro e fui fazendo a transição devagar. Tá. Até que chegou um momento e falei, não, acho que dá para passar um momento só. Você chegou a fazer um caixa para sobreviver um período? Sim, chegou. Exatamente. Então, eu fiquei sem trabalhar um tempo porque demanda uma dedicação na arte e não tem um retorno tão rápido, tão imediato, igual ter um salário ali no todo mês, né? Sim, sim. Mas e aí, quando você decide efetivamente se desligar do mundo corporativo, quanto tempo você ainda ficou trabalhando nesse sentido de produção e se lançar no mercado? Eu comecei a trabalhar com coisas que eu conseguia vender mais rapidamente. Então, por exemplo,
pintura em porcelana, apesar de gostar de trabalhar com quadros. Mas o mercado de quadro, ele demanda um tempo a mais. Então, eu comecei a trabalhar, vou fazer mais feiras, vou trabalhar com venda de alguns acessórios, mas tudo voltado para arte. Então, algumas pinturas, principalmente essa pintura em porcelana, pintura fazer cadernos com artes, mas que tem uma utilidade ali que dava para vender mais rápido. E, ao mesmo tempo, fui participando de editais, participando de eventos que não têm um retorno imediato, mas que iria já me São as conexões, posicionar. o network. Sim, exatamente. Você saiu até então, porque a Patrícia mora há 3 anos em Campinas, é Sim, isso? isso. Até então, essa transição, você estava na capital ainda ou você já estava aqui na cidade? No começo eu estava na capital. Então eu tinha um ateliê fora, porque eu morava em um apartamento e não tinha espaço. No começo eu fazia no meu apartamento mesmo, quadros, mas eu sentia que eu precisava de mais espaço, ainda mais porque eu gosto de quadros grandes. Então eu gosto de bastante espaço. Então eu aluguei uma sala num prédio um pouquinho afastado do centro de São Paulo, e que aí teria um valor um pouco mais acessível, e comecei a produzir quadros maiores lá. Sim. E nessa mudança para Campinas, você chegou a pensar também nesse mercado das artes aqui em nossa região ou não? Foi uma decisão independente do seu negócio? Foi mais independente, porque foi no sentido de querer uma qualidade de vida melhor, o que Campinas proporciona, uma qualidade de vida excepcional comparado com São Paulo. Então, com o preço de um apartamento que eu alugava em São Paulo, eu consigo alugar uma casa muito maior, ter espaço para o meu ateliê no mesmo local. Então, essa qualidade de vida. Qualidade de vida. Morar numa casa na rua, coisas que em São Paulo é inviável. Sim. E aí, chegou aqui na nossa região, você continua com essa conexão com São Paulo para vender a sua arte, ou você teve que estabelecer novas conexões aqui em nossa região para pensar também que você precisa economicamente viver dessa arte? Como foi essa parte do ponto de vista do negócio? Não está só associado aqui em Campinas, porque a forma como eu atuo como eu mostro o meu trabalho é através de salões de arte, editais. Então, para ser vista, independente do local. Então, eu mando os quadros para, por exemplo, um salão de arte que acontece em tal cidade. Então, isso independe do lugar onde você mora? Independe. Outra coisa nesse sentido, e o digital? Ele entrou também nesse negócio quando você fez essa transição ou não? É sempre mais o pessoal, o presencial, para a pessoa poder entender a sua arte? Como você utiliza também essa ferramenta? No início, eu utilizava mais as redes sociais para objetos e obras de arte ou quadros menores. Ele é mais viável as redes sociais, porque o valor agregado é menor, é inferior. Então, tudo bem, pessoas olharem, terem interesse e conseguir vender ali pelas redes sociais. Mas quadros de valor agregado maior, normalmente a pessoa quer ver ou quer entender o conceito do artista, quer entender como foi a criação, então é mais pessoal. Agora, então, fala desse processo criativo, Patrícia. Existe uma definição, existe um olhar, o que te leva a produzir cada uma dessas telas? Me conta. No geral, eu pinto muito o que eu estou sentindo, mas existe uma rotina, né? Então, a pintura, como profissão, não pode ser só, eu vou pintar quando eu estou com vontade, senti uma inspiração. Então, é uma rotina, mas eu pinto muito o que eu estou sentindo. Então, determinado tema. Então, um tema da saúde mental, um tema de sentir mais leveza. É sempre uma emoção. Então, estão sempre associadas à emoção. Para quem está em casa, então, entender um pouquinho, vamos detalhar. A gente tem 2 produções suas aqui ao fundo. Se você puder, por exemplo, explicar, essa que está bem atrás de você, depois a gente vai mostrar detalhadamente,
O que ela traz? Tá. No geral, eu sou uma artista abstrato, expressionista, eu expresso através, não de uma forma figurativa, né? Então, por exemplo, aqui eu quis trazer um pouco dessa leveza, um pouco do... Estou saindo da ideia de sentir o peso de viver numa sociedade, dessa pressão de estar numa sociedade, seguir padrões, seguir... realmente, assim, papéis de lugares, papéis de atuação como pessoa, e quis trazer um pouco dessa leveza de conseguir sair desse local, se desconectar desses papéis estabelecidos pela sociedade. Então, Sim. por exemplo, o papel de ser mulher. Então, a gente tem que seguir certos... temos que agir dessa forma, a gente tem que... Estereótipos, isso. E o que a sociedade espera de nós. Então, nesse sentido de como é essa leveza de não atender esses padrões. E essa tela que está um pouco mais atrás de mim, ela representa o quê? Ela é uma conexão de saúde mental também. Então, ela tem duas cores muito específicas, que é a cor azul e a cor vermelho. E a lateral é uma cor cinza, que faz uma junçãozinha, né, lateral. A cor azul, ela representa esse estado mental de tranquilidade, enquanto o vermelho representa o estado mental de mais agitação. Então, muitas vezes a nossa saúde mental, ela mora ali no vermelho, dependendo da sociedade, né, do nosso papel da sociedade, ela mora ali no vermelho. Sim. Então, essa conexão de conseguir sair do vermelho e ir para o azul, nessa tranquilidade, passando por um azul mais escuro e sabendo que não vai ser todo momento que a gente vai estar ali naquele azul clarinho. E tá tudo bem, e tá né? tudo bem, E quem é o público-alvo quando você pensa nessa construção e com quem você fala para vender o seu produto? Sim. Muitas vezes o público-alvo são colecionadores e pessoas para arte como decoração. Correto. Então, quando uma pessoa que gostaria de entender mais o conceito é uma pessoa que gosta mais de arte. Quer dizer, todo mundo pode gostar de arte. É uma pessoa que preza mais a técnica ou olha o artista como um colecionador. Correto. Mas é muito procurado como uma forma de decoração. Então, pessoas que, quero colocar um quadro na sala, atrás do sofá. Mas aí ela vai colocar um quadro dentro daquele portfólio que você já tem? Ou existe também, até eu falei no início, que alguns artistas trabalham, por exemplo, com encomendas de quadros. Nós falamos no primeiro bloco com um escultor que trabalha sob demanda. Olha, eu quero um produto assim, para pôr na minha casa, para pôr no meu estabelecimento, para pôr na entrada da minha cidade. E no seu caso, como é? Na maioria das vezes, eu não pego encomendas, são obras que eu já fiz ou faço, estou no processo. Às vezes eu faço algumas coleções que são similares umas às outras, então, de repente, a pessoa gosta de uma obra, mas queria uma coisa diferente, então ela olha algumas daquela coleção, mas eu normalmente não pego encomendas. Agora, economicamente falando, como é possível sobreviver, né? Sobreviver não, viver. Sendo uma artista plástica do ponto de vista econômico e do ponto de vista do negócio? Sim. Ainda é um estereótipo, porque empreender ainda é mais... Vou falar difícil, mas não é exatamente a palavra. Ainda é um desafio um pouquinho maior sentir que você não vai ter aquele salário no final do mês específico, aquele valor específico. Todo mês você tem uma renda fixa com as telas ou não? Não, é uma renda variável. Tá. Então, é o processo de estar sempre à procura de, por exemplo, galeria, ou à procura de pessoas. Existem períodos sazonais? Sim, existem períodos sazonais. No começo do ano é um período bom, porque várias pessoas sentem que querem renovar a casa, então para essa parte mais de decoração, então, quero decorar a casa, quero mudar alguma coisa, então é um período bom, mas também não é tão específico
existe uma sazonalidade, mas não é tão bem definida. Por exemplo, uma tela deste tamanho, ela custa em média quanto? Ela custa em média R$ 1.500. Sim. É, E a tela, aquela menor, que é mais para decoração, uma média de quanto? uma média de 800 a Sim. 1.000. Depende muito da técnica, a precificação como negócio, ela é variável. Então, não é só telas desse tamanho custam... Não existe um preço fixo. Não existe um Depende de preço todo o fixo. processo produtivo, os produtos que foram usados, Sim. quantidade de tinta, Sim. entra tudo isso. Entra. E você precifica com tranquilidade ou se sente culpada ainda? Depende. Às vezes um pouco culpada, mas eu acho que, no geral, a gente olha para a qualidade de tinta, qualidade da tela. Então, além do trabalho em si, de produção e do seu tempo, da sua... principalmente dedicação, isso, do que você pensa e planeja. Então, no geral, quando lembra de tudo isso, fala, não, ok. Aí entra a administradora. Sim. Que ajudou bastante nesse sentido também, essa expertise. Sim, ajudou bastante, porque é importante ver o seu trabalho como um negócio, né? Então, muitas vezes, eu acho que a gente acaba pecando como artista no início de carreira, muitos artistas, por falar, eu quero só pintar porque eu quero, e depois eu vejo como que eu vendo e tal. Então, a parte do negócio e planejamento é muito importante. Nesse momento, eu estou estudando um mercado diferente, que é o mercado chinês. Eu já tenho muita familiaridade com a China, porque eu trabalhei com importação, então, para mim, já fui à China algumas vezes, eu tenho familiaridade. E a projeção é que a maior parte dos bilionários, mais ou menos daqui 5 anos, estejam na China. Atualmente é nos Estados Unidos. Então, você já está estudando esse movimento do mercado. Sim. Porque, como vai aumentando a valorização e a renda das pessoas, e, né, de bilionários, milionários, então é um mercado em crescimento. Então, dá um spoiler para a gente, do ponto de vista do negócio. Qual é o movimento de marketing para você chegar até esse consumidor chinês daqui a um tempo com a sua arte? Nesse momento, o consumidor específico, consumidor final, eu acho que ainda é um pouco mais difícil. Então, é um contato com galerias, é um contato com pessoas que vão te representar naquele mercado. Que já estão lá ou que vêm para o Brasil para justamente garimpar essa arte? Que já estão lá. Entendi. Então, tem pessoas que fazem conexão com estrangeiros, artistas estrangeiros de diversos países, não só do Brasil, que conseguem representar os artistas para levar essa arte mesmo para o mercado. Mas o consumidor final em si ainda não é o mais comum. Gente, e a Patrícia, ela também é escritora. Mas aí é um outro programa, um outro bate-papo. Muito obrigada por contar a sua trajetória. E vamos combinar uma coisa? Quando abrir o mercado chinês, você vem aqui contar pra gente? Sim, muito obrigada. Combinado, então. E olha só, o Ser Empreendedor fica por aqui. Lembrando que todo domingo, 5h15 da tarde, a gente tem a estreia de um novo programa. E você pode conferir todas essas histórias lá no youtube.com/TV Câmara Campinas. Eu te espero no próximo Ser Empreendedor.